esperar agora do Fortaleza, né, meus amigos, minhas amigas? A partir dessa vitória espetacular contra o Flamengo, o que esperar agora do Leão do PC no Campeonato Brasileiro? Em uma entrevista rápida que o Vojvoda deu para a jornalista Jaque Jesus, né, ele falou que agora a hora de pensar no Brasileirão. Ela perguntou, a questão que ela perguntou, agora o Fortaleza tem que trazer toda aquela energia, aquela qualidade do jogo, mais ou menos isso aí, né? Da Libertadores para o Brasileirão, né? Ele pegou e falou, não, agora é hora de priorizar. Falou que sim, que tem que trazer sim, mas que agora é hora de priorizar, de pensar no Brasileirão. Isso é muito importante. Agora, o Vojvoda, ele pensava isso também antes do jogo? Antes do jogo contra a equipe do Flamengo, o Vojvoda pensava isso também? Porque quando a gente olha para a escalação, a gente pode entender que não. Ele não pensava isso, afinal de contas, como é que ele vai com aquele time lá? Como é que ele vai com aquele time lá? Para jogar contra o Flamengo, aquele time lá, para jogar contra o Flamengo, vai perder, vai levar uma surra, como um jornalistazinho aí, né? Da Bandeirantes, um jornalistazinho, velho, mas zinho, jornalistazinho, né? Não é o zinho não, tá? É um jornalistazinho, um zinho de pequenininho. Pega o microscópio, por favor, microscópio aí. Pega pra gente olhar pro jornalista, pra gente achar o jornalista. Tá difícil encontrá-lo. Na verdade, se refugia no mesmo canal aí, desde quando, né? Anos e anos e anos, cada vez falando mais né? Enfim, falou que o Fortaleza ia ser amassado, ia ser destruído pro Flamengo, tal, que tudo mais, enfim. Aquela leitura, não conhece o time, não conhece o trabalho. Inclusive fez uma acusação sobre o Vojvoda, falou que o Vojvoda era incapaz, por exemplo, de jogar de forma defensiva. E não sabia jogar de forma defensiva, inclusive porque não sabia, porque não quis aprender. Quem é esse jornalistazinho, pequenininho, minúsculo? Por favor, pega aí um microscópio para eu procurar esse jornalistazinho aí. Não tô conseguindo encontrar, né? Então o que acontece? Ele pegou e falou, por exemplo, que o técnico também não sabia jogar de forma defensiva, por quê? E nunca quis. Quem é ele para falar isso? Eu conheço o Vojvoda, ele não conhece. Entende? Ele não conhece. Ele não tem capacidade de fazer essa análise, porque ele não acompanha, ele não olha de perto. É aquele olhar, né, de muitos aqui do Sudeste, aquele olhar arrogante, né, uma arrogância que não tem nada a ver com conhecimento, inclusive, né? Enfim, tem a ver com empáfia, enfim. Um jornalistazinho, pega o microscópio aí pra eu encontrar a coisinha pequena aí que eu não tô encontrando não, né? Tudo deve ser pequeno nesse jornalista, mas não é possível, porque a gente olha e não consegue encontrar o jornalista. Aí de vez em quando ele aparece, porque ele vive refugiado numa TV, num canalzinho aí, num canal de TV, né? Um canalzinho não, um canal importante, né? Uma rede importante aqui no Brasil de comunicação, mas ele vive lá, encostadinho lá, não tem relevância nenhuma, quando sair dali não vai ter relevância nenhuma mais no mundo, entendeu? Então não vai ter tal. Então, o que acontece? Porque tá lá então, deve ser as amizades, né? Deve ser as amizades, porque isso aqui no Brasil é muito sério, vocês sabem muito bem disso, né? Eu conheço a carreira do Vojvoda, vocês sabem perfeitamente disso, estive acompanando quando ele esteve em bons momentos, em momentos mais complicados, por todas as equipes em que ele passou, né? E o Vojvoda não é nada disso. Mas então, volta à pergunta. Por que ele entrou com aquele time lá, se ele estava preso no Brasileiro? Para mim estava. Já estava assim. Agora a questão tem muito a ver com leitura do que era o jogo. Houve uma leitura muito, muito boa. E ele tem essa qualidade. Acho que estava devendo um pouco em algumas situações, mas nem todas. Nem todas. E neste ponto aí, o Vojvoda não estava errando tanto assim. Por quê? Porque a equipe estava jogando no Campeonato Brasileiro, em algumas partidas, até muito bem. Só não fazia gols. E a equipe estava jogando bem, fazendo gols na Libertadores. Isso aconteceu também por causa da leitura correta que ele estava aplicando em relação aos adversários do Fortaleza. Na minha opinião, houve ali um certo exagero nessa leitura sobre o que seria o primeiro jogo do Fortaleza contra o River lá na Argentina. Ali eu acho que ele errou um pouquinho. Mas ele vai errar também, todo mundo erra. Por que ele não vai errar? Por que ele não pode errar? Na minha opinião, ali ele errou, né? Mas, por exemplo, ele acertou muito na leitura sobre o que seria o River no Castelão. Então, nessa questão da leitura do que é o adversário e preparar, portanto, a equipe para lidar com os desafios que esse adversário vai colocar dentro de campo, o Vojvoda é um técnico interessante e não ter perdido isso não. No que ele não estava tão bem, na minha opinião? E em vários aspectos, para mim, ainda não está. Na questão da ousadia. A ousadia, por exemplo, de encarar adversário. Não, aí tem, continua. Mas na ousadia, por exemplo, de bancar ali alguns jovens jogadores. Né? Aí eu acho que ainda precisa evoluir, evidentemente, claro. Precisa melhorar, na verdade, não evoluir. Né? Precisa melhorar. Agora, na ousadia de bancar jogadores que as pessoas não estavam dando a menor bola para eles, jogadores ali que, enfim, não estão bem nesse momento. É isso aí, porque isso é só ele, gente. Só ele. Entende? Ninguém estava com ele. Eu duvido que algum analista, algum jornalista, algum torcedor estivesse com o Vojvoda quando viu a escalação e falou, ele tá certo nessa escalação aí. Ele tá certo em tirar a dupla de ataque, ele tá certo em jogar ali de novo com o Landázuri e não tentar uma outra alternativa, ele tá certo aí, portanto, de colocar o Jussa de novo ali no meio de campo, ele tá certo.
Eu duvido que algum jornalista, ou especialista, ou torcedor tenha feito isso. Então o Voivoda estava naquele momento ali, sozinho, meus amigos, sozinho, bancando uma ousadia de forma sozinho. E isso é tudo que a gente espera dele, porque ele é capaz de fazer isso. E por conhecer a carreira dele, eu sei que ele é capaz de fazer isso. Porque eu conheço a carreira dele, ao contrário de alguns aí, né? Pega o microscópio aí para eu procurar o... Cadê o... né? Enfim, né? Então, na verdade é o seguinte, ele estava, assim, na minha opinião, priorizando já o Campeonato Brasileiro, mas ele foi, porque ele foi com uma ideia para o jogo, ele teve uma leitura do que é o Flamengo, isso é muito importante, ele entendeu o Flamengo, ele entendeu, ele sabia que o Flamengo jogaria daquela forma, e aí vem estudo do adversário, provavelmente vem muito estudo do adversário, vem muita observação do adversário. Então o que ele faz? Ele sabia que o Flamengo jogaria ali tentando jogar no último terço do campo. E para tanto o Flamengo teria, para não gerar muitos espaços ali, teria que mandar para frente também todas as suas linhas. E os zagueiros ficariam praticamente aonde? No balão do meio de campo os jogadores ficariam. Qual era o segredo? Para você executar um bom contra-golpe, você tinha que, na verdade, né, fazer um trabalho de povoar muita gente no campo de defesa, mas deixar 2 jogadores ali justamente no balão de meio de campo. Por quê? Porque esses jogadores do Flamengo eram os defensores, né? Eles, se perdesse a bola ali, seria muito complicado para o Flamengo e seria muito mais tranquilo para o Fortaleza fazer o gol. Nesse sentido, ele tira um jogador que estava muito cansado, que é Moisés, né? Coloca um outro jogador ali e tira o Chino Romero, que era um jogador, de certa forma, inapropriado para esse jogo de contra-ataque, naquele momento. Então ele coloca 2 jogadores ali com certa velocidade, justamente ali, enfiado ali, numa situação que provavelmente ele teria 2 ou 3 jogadores do Flamengo para lidar com eles. Ou seja, e numa situação de contragolpe, a vantagem ali muitas vezes é do time do Fortaleza. E no caso ali, por exemplo, também da possibilidade do time do Fortaleza recuperar a bola ali, desses zagueiros ali, era muito grande. Então o Voivoda gerou ali uma superioridade qualitativa, gente. Qualitativa. Ainda que em alguns momentos houvesse 3 zagueiros do Flamengo, a superioridade qualitativa era do Fortaleza naquele caso. Entende? Porque os zagueiros estavam todos eles aí pensando o quê? Com o chip ali, né? Totalmente voltado aí para a construção do jogo. Eles estavam todos olhando para frente. A ideia era construir e tal. Não era defender. Entende? Então, quando perde a bola ali, complica tudo. Fortaleza fez um gol no primeiro tempo assim, poderia ter feito muito mais. E poderia até não levar o gol se não tivesse acréscimo dos acréscimos, né? Novidade agora, né? Porque 4 minutos, né? Foram muitos, né? Mas vamos lá imaginar que tenha sido legítimo. Agora, acréscimo dos acréscimos já é um pouco mais complicado, mas enfim. Fortaleza não precisou se preocupar com isso, que sobre lidar com esses problemas também do Voaden. Voa, Voaden, voa! Some, Voaden, já era, já foi. Você já não é mais árbitro com qualidade para apitar, não. Mas enfim, deixa isso pra lá. Porque não precisa até, né, se preocupar com o Voaden da vida, porque o Fortaleza hoje, né, saiu. Hoje está muito melhor do que estava antes, porque fez uma partida espetacular contra o Flamengo. Por causa do Voivoda também. E sobretudo por causa do Voivoda. Então o que acontece? A equipe, evidentemente, no primeiro tempo, erra em alguns pontos ali, quando ela chama o Flamengo, na minha opinião, marcando ali de uma forma equivocada. Estava dando muito espaço ali fora da área para a equipe do Flamengo. Acho que esse foi o único erro que teve ali no primeiro tempo. A equipe do Flamengo trabalhava com tranquilidade fora da área. Houve ali a crença de que o Flamengo não conseguiria arrematar para o gol, porque teria muita gente dentro da área protegendo ali o gol do Boeck, correto. Mas ali também havia um certo equívoco, né? E não supor que o Flamengo, por ter muita qualidade nos jogadores, poderia, por exemplo, tramar. Ainda que isso a gente perceba que não é muito treino, não é muito... o Flamengo não apresenta muitas variações ali naquele último terço do campo, mas é complicado porque tem muito jogador talentoso. E aí eu acho que o erro do juiz, na minha opinião, não explica o gol que o Flamengo fez no primeiro tempo no Fortaleza, mas também esse erro do Fortaleza, que foi corrigido pelo Voivoda no segundo tempo. E a equipe passou a ter uma marcação muito mais ativa, combatendo o portador da bola da equipe do Flamengo fora da área, frustrando a criação de linha de passe para a equipe do Flamengo também fora da área. Ali eu acho que o Fortaleza realmente fez um jogo tático ainda muito melhor do que no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Flamengo retira um pouco essa condição de contragolpe da equipe do Fortaleza, mas a equipe do Fortaleza em nenhum momento perdeu o controle do jogo. O Voivoda acreditou nesses jogadores que pouca gente acreditava e pouca gente acredita. Na verdade, o que houve de tão importante assim para a equipe entrar tão leve, a leitura foi muito bem feita e as ideias, né, provenientes dessa leitura e jogadas para os jogadores ali foram muito bem interpretadas pelos atletas do Fortaleza.
Mas a leveza não vem somente disso. A leveza também vem do fato de que a equipe do Leão tinha alguns jogadores ali que estavam sobrecarregados na obrigação de construir, de fazer gols e tudo mais. E eles estavam realmente precisando do descanso. 2 deles descansaram ontem, no caso, o Moisés e a equipe, e o Romero, por opção do técnico, e alguns outros também, por outras circunstâncias, como o Lucas Lima, né, o Sebastios, né, o Tinga, digamos assim, também, né, o Crispim, por opção também, né, esses jogadores ali, Felipe, por outra questão também circunstancial. Enfim, então esses jogadores que têm tido uma carga muito enorme nas suas costas, obrigação, tal, não sei o quê, a urgência da vitória, eles não estavam. Os jogadores que estavam em campo entraram com mais leveza. O Voivoda retirou da equipe a pressão que recai sobre alguns jogadores, porque evidentemente que, ainda que as pessoas desconfiem que o Landassori pode errar, ainda que alguns desconfiem que o Robson não vai fazer gol, ainda que alguns desconfiem que o Romarinho não vai entregar uma partida de qualidade, né? A questão o fato é que ninguém espera muito deles, e também eles, que eles sejam jogadores decisivos. Então eles entram com uma leveza muito maior nesse sentido. E sobretudo também, digamos assim, o fato de talvez não jogar, o Fortaleza não jogar dentro de casa, porque os jogadores talvez por causa disso também tenham entrado com muita mais tranquilidade, porque não tinha a pressão tão grande da torcida, da própria torcida nesse sentido. Porque alguns torcedores, na verdade, e aí é um ponto para a gente observar, tem, na minha opinião, cometido um erro quando vaiam esses jogadores no antes e durante o jogo. Acho que esse erro é muito grande. Eu entendo o torcedor, eu não estou aqui para falar como o torcedor tem que torcer, jamais, longe disso. Mas eu acho que o antes e durante, na verdade, é prejudicar a própria equipe de uma forma perversa, complicadíssima, e o torcedor tem que reavaliar esse ponto aí. Agora, para aqueles que falam que o Voivoda não é um grande técnico, que tem que sair do Fortaleza e tudo mais, essa vitória foi um tapa na cara dessas ideias, dessa percepção. Porque realmente foi uma vitória espetacular de um técnico. O Fortaleza teve muitos bons jogadores em campo ontem. Landassori fez uma partida muito boa. Não elimina as partidas ruins que ele fez, vamos deixar claro aqui. Quando ele fez partida ruim e foi criticado, ele mereceu ser criticado. Agora ele merece ser muito elogiado pela partida que ele fez, que foi uma grande partida. O Jussa jogou bem. Muito bem também. Acho que o Ronald, talvez, de todos ali, foi aquele que teve jogado menos, mas também o Romarinho, enquanto teve fôlego, também foi bem. O Robson jogou muita bola. Muita bola. E vamos lá, né, gente? O Zé Wellison, por favor. Né? O Boeck, muito bem, e com sorte também. Grande Boeck, mas o Zé Wellison chega a ser comovente. E aquela situação que eu fico comovido, né? Como joga a entrega do Zé Wellison dentro de campo. E não somente a entrega, as antecipações, a capacidade a capacidade de jogar duro, sabe? Chegar duro no adversário e sem fazer grandes faltas e sem receber cartão amarelo. Ninguém observa isso, né? A gente não costuma olhar tanto para um defensor quando ele executa muito bem as suas ações, né? A gente só olha para os atacantes e tal. O Zé Wellison merece todos os nossos elogios por causa dessa partida que ele fez. E, na minha opinião, também pelo que tem feito no Fortaleza. Foi um grande acerto da direção do Fortaleza. Então, o que esperar do Fortaleza agora? Eu comecei esse vídeo para falar disso e não falei. O que esperar do Fortaleza agora? Eu acho que a gente pode esperar sim desse Fortaleza uma equipe que vai reagir no Campeonato Brasileiro, vai conseguir, eu já falei antes que o Fortaleza pode brigar por Libertadores neste campeonato, não estou falando agora não, vocês sabem disso. Eu acho que pode sim brigar, porque o que eu falava do Fortaleza é que tinha um comportamento errado, não o jogo. E quando esse comportamento fosse resolvido, o jogo também apareceria. Porque esse jogo já existe na Libertadores, só não existia no Campeonato Brasileiro. Esse jogo voltou para o Campeonato Brasileiro. Então agora, na minha opinião, esse Fortaleza pode voar no Campeonato Brasileiro também. Tá? Não voar no Campeonato Brasileiro, da Série A, mas voar no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é muito capaz. Então, a partir dos próximos jogos, a gente pode esperar do Leão um time muito mais competitivo dentro de campo. Por quê? Porque, gente, dois caminhões aí saíram das costas de cada um dos jogadores do Leão com essa vitória espetacular contra o Flamengo. Parabéns ao Voivoda, parabéns à torcida do Leão, parabéns aos dirigentes do Leão por essa grande vitória. E, na minha opinião, a possibilidade de que o Leão consiga, assim... É quase que estreou agora no Brasileirão, né? Consegue fazer uma grande campanha no Brasileirão, a ponto de até mesmo, por que não, brigar por Libertadores, na minha opinião, isso existe sim. Apesar que, na verdade, não é uma grande obrigação. Porque se conseguir na Sul-Americana, vamos combinar, né? Não estaria tão ruim, não. Não estaria tão ruim, não. Mas eu acho até que pode sim brigar por Libertadores neste Campeonato Brasileiro. A gente consegue ver isso no jogo do Fortaleza, gente. O que havia era uma questão circunstancial ligada a comportamento. Isto pode perfeitamente estar acabando agora com essa grande vitória do Leão sobre o Flamengo. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo aí. Até o final.